Bom pessoal, saudações a todos aí que acompanham, que assistem esse vídeo. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma situação de configurações das entradas DI, Digital Input, né? Seria uma associação desse tipo. Fazer algumas configurações, algumas modificações para a gente ver o comportamento do motor. Lembrando que eu tenho outros vídeos aí no canal, desde configurações iniciais aí do inversor até as configurações um pouco mais avançadas, e eu pretendo chegar aí até a funções mais complexas, aí onde eu vou dar por encerrado aí a sequência de vídeo. Tá bom? De posse aí com o manual do inversor, aqueles que também não estão assistindo o vídeo aí pela primeira vez, aconselho assistir os outros vídeos se não tem muita familiaridade. Mas se é somente essa função que interessa, a função que eu vou mostrar agora, somente for essas funções, pode acompanhar o vídeo. Somente esse vídeo aí que vai ter noção. Bom, seria essas configurações aqui de entradas, das entradas digitais. Vamos fazer algumas configurações, não todas elas, mas grande parte, pois algumas configurações eu já fiz aqui em funções multispeed, por exemplo, tem aí no canal. E vou mostrar aqui a linha de tempo, para quem não tem familiaridade aí com a interpretação dessa linha de tempo, desse diagrama aqui. A gente vai fazer a interpretação dele, vendo aqui a teoria e enxergando isso aí no comportamento do motor. Seria a demonstração dos dois comportamentos, tanto da chave, né, do interruptor, quanto do motor. Então, a princípio, nós vamos fazer as configurações iniciais. Eu vou mostrar aqui o passo a passo para que não haja erro, e se for um outro tipo de inversor, alguma coisa assim, coisa desse tipo, tem aí que acompanhar o manual. Mas eu vou apresentar a vocês aqui o inicial para a gente fazer as configurações, ok? Bom, de posse aí ao manual, inicialmente, parâmetro aí 220, seleção da fonte local e remoto, a gente vai deixar 2, que é para você fazer a alteração da situação local e remoto pela própria IHM. Então eu vou mostrar aqui para vocês terem uma noção. Parâmetro 220. Lembrando, aqueles que não têm conhecimento de inversor, aconselho ver os outros vídeos aí, que ele vai lhe ensinar como fazer a entrada de senha, troca de parâmetros e coisas assim. 222, ele me permite, não sei se vocês conseguem ver o LED aqui, ele vai fazer a alteração aqui, alterou para o verde, para o vermelho. Quando eu aperto a IHM, local e remoto, eu consigo fazer a alteração. Vou dar um exemplo aqui, vou colocar em 0, a gente já não consegue mais fazer essa alteração. Está em 0, vou confirmar, eu já não altero mais aqui a situação local remoto. Então, inicialmente 220, parâmetro 220, a gente vai deixar em 2, para a gente ter essa possibilidade de fazer a alteração. Remoto, REM, está escrito aqui na IHM, você vai fazer a operação remota, não pela IHM do inversor. Vamos para o parâmetro 221. Seleção de referência de velocidade na situação local. Quando eu estiver em situação local,
como eu vou fazer o acionamento aqui? Então eu opto, quando eu estiver aqui na seleção de referência de velocidade local, quando eu fizer o acionamento aqui local, seria o LED verde, eu vou fazer o acionamento pelas teclas da própria HM. Então eu seleciono aqui no parâmetro 221 o 0. Ou se eu colocar 1, ele vai ser pelas entradas analógicas, que vai me remeter aos outros parâmetros. Mas aí seria coisas aí mais a fundo. Não é o caso aqui do vídeo. Então a gente seleciona 0, 221. É o que está aqui pedindo o manual. E eu faço a alteração pela própria HM. Quando eu estou na seleção de velocidade remota, que é o meu caso aqui agora, meu status aqui está em remoto, o que eu seleciono? 221, 222. Aqui seria a entrada analógica, parâmetro 234, 235 e 236. Se eu selecionar ele a 1. E se eu selecionar a 0, eu só fico com as entradas pelas teclas da IHM. Agora, parâmetro 229. Segundo parâmetro aí, terceiro parâmetro aí que nós vamos mexer. Seleção do comando local 229, quando eu estiver em local, pelas teclas IHM. 230 pelos bornes, que é o que eu desejo. Então, a gente seguindo lá, 229, fica lá em 0. E 230 eu vou fazer quando eu estiver em situação remota, 230, quando eu estiver em 1, que é o que está aqui. Tá vendo? Eu vou fazer o acionamento pelos bornes, ou seja, por esse comando aqui. Lembrando que isso aqui é um quadro didático. Essas configurações aqui, essas entradas aqui já estão pré-ligadas nessas entradas, onde me permite fazer o chaveamento com maior facilidade. Eu não preciso adicionar nada externo para poder fazer a demonstração. Então, basicamente, seriam esses parâmetros aí que a gente faz a alteração para a gente conseguir configurar as entradas digitais aí. A gente fala digital porque é 0, né? Aberto e 0. Então seria quando está em 0, você tem uma fonte aqui de referência. Quando está em 0, ela está fechada, e quando não tem a entrada de 0 volts aqui em uma dessas entradas aqui, DI1, DI2, DI3 ou DI4, quando não tem nada, ela considera aberto. Então aqui tem uma referência 0 que faz esse chaveamento aí para o inversor. Em vídeos passados aí eu já expliquei as configurações. Então, para aquele que tiver um pouco mais de dificuldade aí, veja os vídeos aí anteriores para vocês terem uma noção. Bom, aqui são as funções, os parâmetros, né? A gama aí de parâmetros de 0 a 14, 0 a 14, 0 a 15, e o que ela faz quando você aplica cada parâmetro desse aqui. Mais precisamente, a gente tem essa tabela aqui, onde conforme os números que você coloca,
você habilita as entradas digitais. O foco não está muito bom, mas eu aconselho a pessoa a estar com o manual na mão para poder ter uma visualização melhor do que está fazendo, ou do que está vendo aí, do que está aprendendo, enfim. Eu vou fazer aqui então uma configuração aqui das entradas e a gente vai ver o comportamento do motor mediante a essa configuração. Um detalhe aqui, antes da gente começar, se houver algum parâmetro aqui, algum número divergente, ele dá erro. Um exemplo aqui do avanço e retorno, quando você configura avanço, automaticamente você tem que configurar retorno, então ela apresenta o erro. Então é bom sempre ficar atento com isso aí. Então o que eu aconselho fazer? A gente desabilita as outras entradas e vamos trabalhar aqui na 263 e ver o comportamento dessa ação nossa aqui. Vamos lá então no parâmetro 263. Eu vou colocar aqui de 1 a 7 habilita geral. Eu vou mostrar a vocês melhor no decorrer do vídeo aí. Vamos deixar aqui qualquer número de 1 a 7. Ele vai fazer essa função habilita geral. E vou programar as outras entradas aqui. 264, 265 e 266. Eu vou desabilitar todas elas. Ok? Então eu vou fazer isso aqui, vou deixar ao lado aqui para a gente ir comparando. 263 está em 2, que é habilita geral. 264 está em 2, que é sem função, ou desabilitei esse interruptor. 265 está em 11, que é sem função. 11 e 12 é sem função. 266 também. 11, 12, 14 e 15, esses números você desabilita as entradas D e 4 aqui. D2, D3, D4 está desabilitado pelos números aqui que já vem informando aqui no manual. Função gira e para, foi o que nós configuramos agora. Função gira e para, o que ela faz? Olhando o diagrama aqui, você está com D1, foi o que nós configuramos, 263, parâmetro 263, D1 e 0, saída do motor também 0. Quando você coloca o 0 volt, referência 0, o que acontece? Ele faz a rampa de aceleração já pré-programada. Isso tem vídeos aí anteriores. Se você não sabe fazer a programação da rampa, aconselho ver. E quando você desliga, ele desliga o motor livremente e para aí pela inércia mesmo. Então, essa aqui é a linha de tempo. Você faz a varredura aqui do tempo. Quando está em 0, você percebe aqui que está nessa mesma linha. Você está aberto, joga o interruptor, a referência 0 no inversor, ele começa a rampa de aceleração, permanece ligado até você desligar a chave, que é no estado aberto, e o motor vai parando suavemente. O rotor fica livre. Seria esse o termo. Então vamos lá, vamos ver se isso vai acontecer. Vou ligar aqui. Ele está partindo. Sumiu a rampa de aceleração. Enquanto a chave permanece ligada, o motor permanece girando. Eu vou desligar e o motor para. Por ser um motor pequeno, ele para com facilidade. Não fica muito tempo girando, porque o rotor é leve e ele para rapidamente. Tá bom? Isso aí foi uma função. E vamos fazer agora a função gira e para, que é você utilizar a rampa pré-programada,
a situação, o status do interruptor é o mesmo, mas a resposta do motor é diferente. Você tem uma rampa, ele permanece acionado e desacelera quando você abre o interruptor, tá bom? Como é que se configura essa função? Nós estamos aqui em habilita geral, gira e para. Gira e para, você faz aqui o 263, você coloca o 9. Então vamos colocar o 9 e ver 263. Vamos colocar em 9. Confirmo. Então a gente vai ver agora a resposta desse acontecimento. Fiz o start, passei para 0. Ele está aqui na rampa de aceleração, permaneceu ligado. Enquanto a minha chave estiver acionada, vou abrir o circuito. Ó. Percebam que o tempo de frenagem é maior que é o que está programado aí no tempo de desaceleração do motor. Parâmetro 101, se eu não me engano. Ok? Então eu vou dar uma pausazinha no vídeo e a gente vai fazer a segunda aqui, o liga e desliga aqui, start e stop, e vou mostrar aqui o diagrama na linha de tempo, a resposta do motor com isso e a resposta do status do interruptor, ok? Bom, continuando aí, eu dei uma paradinha aqui só para organizar aqui os papéis e não ficar muito extenso o vídeo, mas vamos lá dar continuidade aqui na segunda opção, que é o liga e desliga. Parâmetros 263, 264 a gente vai colocar em 14 e ele vai fazer essa sequência aqui, obedecer esse diagrama aqui de ligação, esse diagrama de status aqui, tá ok? Vamos lá então fazer a opção liga e desliga, seria essa opção aqui, liga e desliga, parâmetro 263, 14, 264, 14, ou seja, o 263 liga e o 264 desliga. Então, colocando parâmetro 263, 14, que é o que manda o manual. Perceba que já deu erro, porque você tem que configurar o 264, 14. Esse erro é erro de parâmetro, mas ele já assumiu o erro aqui, ok? Explicando aqui, antes da gente ver o acionamento, observando a linha de tempo aqui, o tempo não para, né? Então seria uma ideia desse tipo. Quando você está com o DI1 em aberto e DI2 em 0, o que acontece? O meu motor tem uma rampa de aceleração, então eu tenho que deixar o meu DI2 em 0, porque aqui o diagrama trajeto passo aqui me mostra isso. Ó, então o que eu vou fazer? Vou dar o start e voltar, ou seja, isso aqui seria um pulso. Aqui seria um tempo mais curto, você dá o pulso, o que acontece? Ele vai fazer a rampa de aceleração. Independente se você der outro pulso aqui ou não, ele vai permanecer até que a gente abra o DI2. Mas vamos falar somente do DI1. Vou mostrar o acontecimento do DI1, ele vai fazer a rampa, depois a gente fala do DI2, ou seja, que é a entrada digital 1 e 2. Vou fazer o start, dei o start, retornei, ele startou o motor, ó. O que aconteceu? Dei o start, ele startou na rampa, o motor permanece girado. Vou mexer aqui no DI1 novamente, vou dar um start no DI1, que é esse botão aqui, ó. Voltei com ele na posição, o motor permaneceu da mesma forma. Quando eu abrir e fechar
o DI2, ou seja, quando eu abrir o interruptor e voltar ele para a mesma posição, ele vai desacelerar. Mesmo que eu faça isso novamente, ele vai obedecer essa desaceleração e permanecer desligado independente do que eu faço aqui. Resumindo, é só um pulso. Você dá um pulso para ele acelerar, um outro pulso para ele desligar. E depois esse botão fica inativo. Ó, desliguei, mesmo que eu dê outro pulso aqui, ele não obedece. Seria só um botão de pulso. Então, novamente aqui repetindo, você dá o start aqui, ele tem que estar em 0, o botão tem que estar em 0, o DI2 em 0 e DI1 tem que estar aberto. Vou fazer o start dele novamente. Ó, fiz o pulso e vou dar um outro pulso para ele desligar. Ou seja, seria um botão normalmente aberto e um normalmente fechado. Para você fazer esse comando aqui. Dei o pulso e ele para. Tá ok? Eu vou mostrar ainda nesse vídeo. Sei que vai ficar um pouquinho extenso. E também sei que é um pouquinho enjoado essa configuração. Depende de um entendimento aí básico nesse diagrama, mas eu acho que deu para clarear um pouquinho a ideia de quem não tinha conhecimento. E eu vou mostrar aqui um sistema de avanço e retorno. Tá ok? Vamos lá, avanço e retorno. O que nós temos que configurar? Avanço e retorno seria a reversão do motor. DI1 e DI2, que é configurado pelos parâmetros 263 e 264, eu coloco ele em 8. Então ele vai me fazer a função de avanço e retorno. Então vamos lá no 263. Apresentou o erro, porque eu vou configurar o 264, que é o avanço e o retorno. E ele já assumiu esse parâmetro que nós colocamos. Tanto que o motor partiu aí, devido à chave estar na posição fechada. Tá bom? Vou mostrar a vocês aqui então. Esse é o avanço, seria para um sentido, ele está rodando para lá. Você desliga. E para cá é o retorno. Ele desliga fazendo a paragem aqui, a frenagem pelo tempo da rampa. Perceba que ele retornou. Tá vendo? Agora ele está rodando sentido anti-horário. Vamos lá. Sentido horário. Ele vai rodar sentido horário. Desliguei. Ele freia no tempo da rampa, já pré-programado. Se você programar a rampa em 0, ele para instantaneamente. Aqui é anti-horário, de acordo com a configuração que nós fizemos. Tá ok? Interpretando aqui, ó, o diagrama aqui rapidamente. D1 aberto, mesmo que o outro interruptor esteja acionado, mesmo que o outro interruptor você aciona ele no período que ele está num determinado sentido, ele não tem ação sobre o comportamento do motor e vice-versa. Vamos fazer isso então? Vamos fazer o avanço, sentido horário, tá aqui, botei em 0, ele vai partir a rampa e eu vou tentar fazer uma reversão aqui, seria o caso, ó. Vou tentar fazer a reversão aqui, tá vendo? E eu não consigo porque prevalece o primeiro acionamento. Pelo diagrama aqui a gente vê isso, tá bom? O que eu preciso fazer? Colocar em 0 o interruptor, ele vai desacelerar, aí sim eu coloco o outro que está aberto em 0 para ele fazer o sentido contrário. Vamos observar isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Coloco em 0, ó, coloquei aqui em 0, ele vai fechar a rampa e vou colocar o outro DI2, ó, acionei ele deu uma parada e está fazendo o sentido reverso
vai permanecer ligado até eu desligar aqui o botão. Permanecer os dois em 0, os dois vão parar. E assim o ciclo se repete aí sucessivamente aí, fazendo essa manobra, ok? Existem outras configurações aqui que também eu visto que já falei dessas, já expliquei aqui o funcionamento desse trajeto passo aqui, dessa linha de tempo. Então as outras configurações fica mais fácil de fazer a interpretação, e a configuração por potenciômetro eletrônico é um pouquinho mais complexa. Eu vou fazer num outro vídeo que vai ser só um acionamento por potenciômetro eletrônico. Falando um pouquinho aí de uma função que tem esse inversor, eu já tenho aqui no meu quadro a saída do relé interno que tem dentro do inversor, e de acordo com o programa que você faz, o parâmetro que você coloca, ele te dá um feedback do acontecimento. Eu não vou fazer todas as funções aqui porque eu dependo de simulações, frequência, corrente maior do que a programada, coisas assim. Eu vou falar rapidamente, e quem tiver o interesse faz um estudo mais a fundo aí desse parâmetro. Então a ideia é alertar dessa situação, e quando a gente também chega a fazer essas configurações aqui, precisar dessas configurações, a gente já está indo um passo mais avançado aí na parametrização de inversor. Então eu considero que vai aí da busca aí pelo conhecimento dos parâmetros aí do inversor, tá bom? Então é o seguinte, nós temos aqui uma tabela aqui de acordo com as configurações. Nesse caso é só um relé de saída. Eu já tenho aqui o relé 1. Eu estou com a ponteira do multímetro, vou mostrar pelo multímetro, pela continuidade do multímetro. Então é o comum, normal fechado e normal aberto. Você faz uma alimentação externa. Isso aqui é somente contato, ele só está a representação do contato. Internamente é isso que ele faz. Então, fazendo uma programação aqui básica, o inversor habilitado, por exemplo, se você tiver projetando uma máquina e quiser um sinal luminoso num painel, alguma coisa assim, que o inversor está ligado, um sinal à distância, coisas desse tipo, você pode fazer essa configuração, e outras mais aí para fazer um sinal visual, diagnósticos aí de falha, se ele apresentar uma corrente maior do que a programada ou frequências diferentes, ele vai armar o sensor de acordo com o que você habilitou. Então eu vou mostrar uma única condição aqui, que é a mais fácil da gente visualizar, que é o RUM. O inversor está ligado. Você pode dar um exemplo prático aí. Você pode dar um comando em uma determinada máquina, e aquilo não acontecer, por algum motivo o inversor não funcionar, ele vai identificar aí que não funcionou, ok? Fazer o start aqui, você nota que o relé armou. Se você olhar o multímetro aqui, RUM, ele significa que está em funcionamento, né? Está aqui pelo trajeto aqui, passo aqui, vou desligar o inversor. Ele permanece acionado até o motor parar. Ó, parou, ele também para. Então você pode mostrar um sinal visual aí, fazendo a utilização desse relé. Lembrando que o feedback que você deseja aí, a informação que você deseja, ela é configurável. Aqui você tem frequência de saída do motor, referência de frequência de entrada da rampa. Então são coisas que ele te mostram aqui, que tem uma legenda, e por aí você
pode ir fazendo aí as configurações aí necessárias para receber essa informação externa. A empregabilidade aí dessa função visto que o painel, o inversor, funciona dentro de algum quadro e você precisa saber do status dele, né, ou mostrar o que está acontecendo no exterior, um erro também, quando ele apresentar um erro, para que o operador aí visualmente veja que tem alguma falha, possa dar um start, alguma coisa assim. São configurações que você pode fazer aí com o inversor. Ok? Então era só isso aí que eu queria deixar aí para vocês aí. Esse comentário eu vou fazer aqui entre um vídeo, né? Entre um vídeo e outro aí, vou editar e vou inserir esse comentário. Para que não fique aí um vídeo solto, né, no YouTube, a gente fez esse comentário para aproveitar aí a visualização do vídeo. Ok? Então, e aqueles que assistiram o vídeo aí até o final, eu agradeço. Lembrando que os métodos aí de gravação não são dos melhores, é bem primário aqui, meu sistema de áudio e vídeo, só mesmo para trocar as informações aí, poder passar aí o conteúdo aí e o entendimento, tá bom? Aqueles que acompanharam o vídeo aí até o final, o meu agradecimento e até o próximo vídeo.